Amém. Os irmãos podem sentar-se. O louvor é uma característica própria do povo de Deus. O culto judaico será um culto que vai ter uma ênfase significativa na parte da adoração. Nós vemos que quando o culto judaico foi organizado e estabelecido, sobretudo no tempo do rei Davi, houve uma ênfase muito grande na área da adoração, com líderes na área da música, tanto a tocar quanto a cantar, estabelecidos de acordo com turmas, enfim, havia um ministério de louvor muito desenvolvido nesta altura. Esta ênfase da adoração no culto judaico vai ser muito mais forte do que aquilo que nós encontramos nos outros cultos dos outros deuses que existiam à volta de Israel. Estes cultos não tinham esta ênfase, havia sacrifícios, havia outros tipos de celebração, mas não esta voltada para o louvor e para a adoração. Esta tradição do povo vai surgir naquele evento que nós temos visto nas últimas quartas-feiras e, sobretudo, esta ênfase no louvor nasce naquilo que pode ser considerado o parto do povo de Israel. Os irmãos sabem que as irmãs sabem melhor do que os irmãos, mas as irmãs sabem que o parto normalmente é caracterizado e percebe-se que ele vai chegar quando há o rompimento das águas, não é? Houve a ruptura das águas, isso é sinal de que o parto vai chegar. E com Israel foi assim, romperam-se as águas e Israel nasceu. Um povo que sai do exílio no Egito, mas ainda de alguma forma fugitivo dos egípcios, perseguido pelo faraó, mas ao atravessar o Mar Vermelho e ao mar eliminar as tropas do faraó, podemos dizer que Israel nasce, sai das águas e nasce. E do outro lado do mar nós temos então um povo, o povo de Deus. E o povo de Deus, depois destas semanas, foram muitas semanas, não é? Cerca de 4 meses, como nós verificamos, até 6 meses, desde o momento em que Moisés chega ao Egito e diz ao povo: Deus falou comigo, Ele vai nos tirar daqui. Inicialmente alguma dificuldade em acreditar, etc. Moisés vai falar com o faraó, em vez das coisas melhorarem, elas pioram, e então Deus manda Moisés novamente e diz: eu agora vou mostrar ao faraó o meu poder. Então, desde este momento em que tudo começa, e aí vem o desencadear das 10 pragas, uma atrás da outra, algumas com um intervalo muito curto, outras com um intervalo um bocadinho maior, por isso é que dizemos 4 a 6 meses de intervalo, até o momento em que finalmente Deus avisa e manda celebrar a Páscoa, que acabamos de fazer na semana passada, e diz mesmo: comam de pé, comam vestidos, comam com os vossos cajados na mão, porque vocês vão sair do Egito hoje à noite. O povo acredita, celebra a Páscoa, come preparado para sair, e naquela noite o faraó não autoriza que eles saiam, expulsa-os do Egito, manda-os embora. E Israel sai. Vimos aqui, não é um bando de pessoas que sai, é uma multidão com cerca de 2 milhões de pessoas, é simplesmente a população de Lisboa, que sai toda em caravana, organizada, porque o texto nos diz que eles saem os exércitos de Israel, portanto havia algum tipo de organização quase que militar por parte dos homens, até porque os homens é que são contabilizados e são 600 mil homens com idade para a guerra, saem então do Egito e começa o seu período de libertação. Nós vimos na semana passada as várias possibilidades de trajeto e dissemos aos irmãos que hoje em dia vai se tornando cada vez mais forte a ideia de que, em vez de descer diretamente para o sul da península do Sinai, o povo atravessa a península pela parte norte e dá uma voltinha lá no topo do Golfo de Áqaba, não o primeiro, há 2, não é? Há um Golfo do Suez e o Golfo de Áqaba, dá a volta no Golfo de Áqaba e quando volta e para diante do mar, o faraó pensa: estão perdidos, não sabem para onde vão, vai atrás deles, mas na verdade não estavam. Deus prepara a armadilha. O faraó pensa que é uma armadilha para Israel, mas acaba por ser uma armadilha para o faraó.
Também mostrei aos irmãos a semana passada algumas imagens arqueológicas, inclusive subaquáticas, que nos dão evidências muito prováveis do local onde o povo atravessa, com o fundo do mar muito mais alto do que o resto, atravessa, mas naquele local, com cerca de 600 metros de profundidade, o exército de Faraó vai ficar. E até hoje estão lá as rodas dos carros de combate dos egípcios para o provar. O que acontece após este momento, depois deste parto, digamos assim, depois desta grande vitória? Israel está à beira-mar, do outro lado, outra vez na península do Sinai, certo? Atravessaram a península inteira, deram a volta no topo do Golfo de Acaba, estão agora na Arábia, param diante do mar e atravessam o mar de volta para o Sinai. Estão novamente no Sinai e eles olham para a praia e veem a derrota dos seus inimigos. O Faraó e os seus exércitos foram derrotados. E então nós temos o primeiro grande poema de adoração a Deus que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. E este poema é importantíssimo porque ele vai determinar, de certa maneira, todo o resto do formato da adoração que Israel vai ter. É por isto que este capítulo 15 de Êxodo é tão importante. Vamos abrir Êxodo capítulo 15. Os irmãos vão ver que trata-se de um estilo parecidíssimo com os Salmos, não é por acaso, é isto mesmo. Podemos dizer que temos aqui o primeiro de todos os Salmos, a mãe de todos os Salmos, ou o pai de todos os Salmos. Está aqui este cântico de Moisés. E diz assim então o texto: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como rastolho. E como o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como o chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita e a terra o estragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Os estudiosos do texto e da poesia dizem que o estilo é exatamente o estilo que depois vai caracterizar os Salmos, mas que tem uma série de imagens e citações que são muito parecidas com os textos, com as poesias arcaicas encontradas entre os textos ugaríticos da época do bronze. A época do bronze é anterior a 1200 a.C. É esta a época que define o período do bronze. A
poesia ugarítica era a poesia própria dos povos da Mesopotâmia, portanto, lá da zona do Iraque, da Babilônia, de onde veio Abraão, porque afinal de contas, este povo de onde Moisés são semitas, e portanto esta é a origem deles, é natural que a sua poesia seja parecida com os textos poéticos daquele povo. A única referência que aparece aqui anacrónica é a do versículo 14, que fala a respeito dos filisteus. Sabendo nós que os filisteus ainda não estavam na terra, os filisteus só vão chegar à Palestina por volta de 1200 antes de Cristo. E esta história acontece 200 e poucos anos antes. Portanto, parece deslocada esta colocação aqui. Ela pode ter sido introduzida por um escriba posterior. Seja como for, todo o estilo do poema dá-nos a entender claramente que ele é, se não o mais antigo, um dos mais antigos textos poéticos de adoração a Deus que nós temos na Bíblia. Em termos de cronologia, sem dúvida, é o primeiro, porque este é o texto de Moisés, não há nenhum anterior a este. O poema é normalmente dividido pelos especialistas em 3 partes, com as conclusões no versículo 5, no versículo 11 e no versículo 16, mais ou menos com ideias semelhantes a respeito do que acontece aos adversários do Senhor. Os versículos 17 e 18 seriam uma espécie de conclusão a conclusão principal daquilo que se pretendia, ou que Deus pretendia com a sua ação. Ou seja, o objetivo de Deus em fazer isto é introduzir o povo na Terra Santa e reinar sobre este povo eternamente. É por isso que Deus fez o que fez, porque é isto que Deus quer. E isto encontramos nos versículos 17 e 18. Os versículos 11 e o versículo 18 serão depois introduzidos na parte principal da adoração dos judeus. Então o versículo 11, que é aquela pergunta tradicional que os irmãos encontram várias vezes no Antigo Testamento: quem é Senhor como tu entre os deuses? Quem como tu é glorificado em santidade, etc. e tal. E o verso 18 que diz: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Estes 2 versículos vão ser acrescentados ao Shema. Os irmãos que têm frequentado o curso de formação de liderança já sabem bem o que é o Shema. O Shema é aquele texto de Deuteronômio que é o chamado à adoração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Certo? Ou seja, ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é o único Senhor. Esta é a expressão de chamada à adoração. Estes 2 versículos vão ser acrescentados ao Shema. Então, o chamado à adoração completo seria: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quem é como o Senhor entre os deuses? Quem é exaltado como Ele no meio das nações? Ele reinará eternamente. Esta é, segundo nós podemos entender, de outras leituras, a forma completa de chamar à adoração entre os judeus até hoje, usado na maioria das sinagogas. Vamos olhar novamente para o texto e eu queria que os irmãos percebessem alguns aspectos que são importantes dele, lembrando mais uma vez que o valor deste texto para nós é o facto de ele ser o primeiro exemplo de salmo ou o primeiro exemplo de texto de adoração. E eu queria começar por chamar a atenção que esta poesia começa e ela utiliza a linguagem na primeira pessoa do singular. Os irmãos veem aí logo no início: cantarei ao Senhor. Cantarei, eu cantarei ao Senhor. Isto é curioso por 2 razões. Primeiro, porque esta é uma forma tradicional de começar uma poesia significativa, uma poesia épica que vai falar de eventos extraordinários. As grandes poesias épicas que nós temos em termos históricos, todas começam assim. A nossa poesia épica principal, como os irmãos sabem muito bem, são os Lusíadas de Camões. Ora, nos Lusíadas, Camões tentou copiar as poesias clássicas. É por isso que ele começa a poesia narrando aquilo que ele vai querer contar. E o que é que ele vai falar? De que é que ele vai falar? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, e por aí vai ele. Ou seja, ele começa a poesia dizendo do que é que ele vai cantar. Ele está a copiar, irmãos.
Nós sabemos isto, não é nenhuma ofensa. Fez um grande trabalho, mas ele fez um trabalho de olhar para a Ilíada, de olhar para a Odisseia e fazer algo semelhante para o contexto da história de Portugal. Se os irmãos lerem os textos clássicos, por exemplo, Virgílio começa a sua Ilíada dizendo: armas canto e o varão que lá de Troia. E ele então começa a explicar, porque toda a poesia é para falar a respeito de Enéas, porque a Ilíada é a história de Enéas, o último sobrevivente de Troia. E aqui Moisés começa a sua poesia dizendo: eu cantarei o Senhor. Porque o povo de Deus, se tem alguma coisa para cantar, não são feitos humanos, são feitos do Senhor. Eu cantarei ao Senhor. Portanto, é uma forma clássica de começar uma poesia épica, porque é um grande evento que ele está aqui a narrar. É a destruição do exército do faraó, com a passagem pelo povo do meio do Mar Vermelho em seco. Mas também é muito importante nós notarmos isto, irmãos, porque ele deixa aqui a ênfase na singularidade da adoração. Num certo sentido, prestem atenção, num certo sentido, a oração só pode ser singular. Ou talvez possamos dizer assim, num certo sentido, a oração tem obrigatoriamente que começar no singular. Porque a adoração verdadeira é a experiência própria. É a experiência que alguém tem com o Senhor. Antes dela poder ser comunitária, e a seguir vamos ver que ela é comunitária, mas antes de ser comunitária ela tem que ser pessoal, tem que ser individual, tem que ser singular. Acabamos de cantar um hino. Este hino foi composto por alguém. Não foi, um grupo não começou a cantá-lo de repente. Alguém tem uma experiência com Deus que o faz expressar a sua adoração através de um hino, através de um cântico. E este cântico, depois ouvido por outros, é absorver e, sim senhor, esta é uma boa maneira de adorar. Eu identifico-me com isto que tu estás a dizer, que é a tua experiência. É por isso, irmãos, que nós gostamos mais de alguns hinos do que outros. Por vezes tem a ver com a melodia, mas muitas vezes tem a ver com a mensagem, com aquilo que está a ser transmitido naquele hino. E nós nos identificamos com a letra, nos identificamos com a experiência daquele escritor, daquele poeta, porque ao fazer aquela música ele expressou algo que nós também experimentamos. Então, esta que é a primeira poesia, o primeiro salmo de adoração, começa com esta ênfase singular. Eu cantarei ao Senhor. Mas vejam, irmãos, diz aqui que cantou Moisés e os filhos de Israel. Ou seja, a adoração começa por ser singular, mas depois torna-se comunitária. E como é importante esta adoração comunitária. Os filhos de Israel ouviram Moisés cantar e aprenderam com o seu líder e acabaram por guardar esta canção e cantarem junto com ele. Eu não sei qual foi o processo com que isto foi feito. Será que Moisés escreveu esta poesia e a declamou várias vezes? Não era possível cantar só uma vez e a gente guardar esta letra toda. Portanto, isto deve ter sido feito várias vezes, deve ter sido repetido, ao ponto das pessoas poderem guardar e manterem esta música para, passado tanto tempo, quando ela foi colocada no escrito, ela poder ser preservada. Mas a verdade é que o povo, de alguma maneira, participou nesta adoração. O louvor comunitário tem o seu valor e, evidentemente, é importante pelo seu sentido de unificação e pelo poder que ele tem, porque quando nós juntamos as nossas vozes para concordar naquilo que estamos a dizer, e no caso a cantar ao Senhor, tem um valor especial. Daí que a palavra diz, e o Senhor prometeu, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele aí estaria. E quando 2 ou 3 concordassem naquilo que queriam pedir ao Senhor, esta oração teria um significado diferente. Daí a importância de juntos nós podemos juntar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso pedido, porque isto tem um significado especial na presença do Senhor. O terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que o verdadeiro louvor é sempre fruto da experiência, da vida, daquilo que se passou, daquilo que se viveu. Esta música é toda, essencialmente, um testemunho do que eles viram, do que eles experimentaram. Eles não estão a contar sobre uma outra coisa, eles estão a cantar sobre a experiência que eles tiveram, estão a cantar sobre aquilo que eles viram que aconteceu. E a força do testemunho é extraordinário, é extraordinário. Às vezes nós estamos a falar com algumas pessoas e
e percebemos que alguns argumentos teológicos podem ter o seu valor. Mas quando começamos a falar daquilo que é a nossa vivência com Deus, parece que isto marca mais, parece que chama mais a atenção, parece que desperta mais a disponibilidade da pessoa para ouvir. Uma coisa são argumentos intelectuais, outra coisa é a minha vida, aquilo que Deus tem feito em mim. É muito poderoso o testemunho, daí que Jesus nos pediu que fôssemos testemunhas. Mas a testemunha só pode ser testemunha do que viu. Não pode falar do testemunho do outro, não é? Se alguém for a um tribunal e começar a falar, foi assim, mas, desculpe, você viu? Não, quer dizer, eu vi, não vi, mas a quem me contou... Não quero saber se alguém lhe contou, eu quero saber se você viu. Se a pessoa não viu, não é testemunho ocular, não pode dar testemunho, é desqualificado, não pode estar ali. Daí que, irmãos, quando nós percebemos que alguém, diante da adoração na igreja, começa a reclamar de aspectos externos à adoração, e os aspectos externos à adoração são o tipo de música, o tipo de instrumentos, a maneira de vestir de quem está a dirigir o louvor, os líderes que estão à frente, nós começamos a questionar a vivência desta pessoa. Porque a adoração tem que partir da experiência. Que é alguém que tem experiência com Deus, quer vir juntar-se ao povo de Deus para adorar. Estas outras coisas externas não contam muito. Claro, poderão ser tão extravagantes que chamam demasiada atenção, mas no geral não é por aí. Mas é quem tem o seu próprio testemunho, certamente tem o que fazer. E é natural então que o salmo como um todo seja um salmo descritivo do que Deus fez ou do que Deus faz. A razão número 1 do cântico é contar aquilo que Deus fez. É a experiência de libertação do seu povo que levou à adoração. É natural que nós desejamos exaltar aquilo que nós vimos que foi significativo. Ei, tu viste o que fulano fez? Ei, não é fantástico? Já viste aquele vídeo na internet da pessoa a fazer não sei o quê? Nós exaltamos aquilo que achamos extraordinário. Aqui eles tinham visto. Irmãos, que experiência, não é? Eles viram um vento abrir o mar. Eles passaram com o mar a fazer parede de um lado e parede do outro. E quando chegaram do outro lado, o mar fechou-se sobre os seus inimigos que vinham atrás deles. Eles tinham que contar sobre isto. Era impossível não dizer aquilo que Deus tinha feito. A descrição sobre a derrota dos inimigos de Deus é muito completa. Os irmãos reparam que há imagens que são muito claras, muito específicas. Por exemplo, o versículo 5 diz que os egípcios desceram, caíram como pedras, não é? O versículo 10 usa a mesma ideia, falando que foi como chumbo. Provavelmente estamos a pensar aqui nos soldados armados, com armaduras, com todo o peso das suas armas, com o peso dos carros que eles estão a usar. É claro que sabemos que uma armadura é extremamente útil enquanto um soldado está de pé, porque a protege. A partir do momento em que ele cai, e sobretudo se ele cai em água, a armadura deixa de ser uma vantagem e passa a ser um tremendo problema. Porque o soldado com armadura, quando cai, se ele cair de costas, então, meu amigo, é o fim, ele não consegue se levantar, não é? Se ele cair na água, a armadura pode significar a sua morte, porque ele provavelmente vai ser puxado para baixo pelo peso da armadura. E era o que provavelmente se passava aqui com estes exércitos egípcios, muito bem armados, ótimo, todo o seu material bélico, mas na hora de cair dentro da água não serviu absolutamente para ajudar nada. E é natural e é bonito os irmãos perceberem nesta poesia que nós passamos para descrever o que Deus fez, para concluir a partir do que Deus fez, aquilo que Deus é. A teologia é feita assim. Nós primeiro olhamos o que Deus faz e a partir do que Deus faz percebemos quem Ele é. E tiramos conclusões sobre quem Ele é. E a primeira conclusão, característica do Antigo Testamento, própria de outros povos, não é única entre o povo de Israel, é esta que os irmãos encontram aí no versículo 3. O Senhor é guerreiro, o Senhor é varão de guerra. Ou seja, a primeira convicção do povo, tendo em conta o que Deus fez, é que o nosso Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus de guerra, não é só um Deus de paz, é um Deus de combate. É um Deus que luta pelo seu povo. Daí toda a tradição de Israel, de que Jeová luta por Israel. Eu repito, não é uma visão única, esta visão não é limitada ao povo de Israel.
Os irmãos veem que neste texto nós estamos numa fase da compreensão do povo em que eles não negam a existência de outros deuses. O que eles estão a tentar dizer é que o seu Deus é superior aos outros. Daí a exclamação do versículo 12. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Reparam? Não há uma negação da existência de outros deuses. E se nós lermos o Antigo Testamento de uma ponta à outra cronologicamente, nós vamos ver que o povo vai caminhando. Primeiramente, o seu povo é o seu Deus é um Deus, no meio de muitos deuses. É o seu Deus particular. Depois eles conseguem perceber que o seu Deus é maior ou mais forte do que outros deuses. Depois eles vão chegar à conclusão de que o seu Deus é realmente o maior de todos. E só para o fim do Antigo Testamento é que nós vemos o povo então exclamando, através de alguns profetas já muito próximo do fim do Antigo Testamento, afirmando categoricamente: só o Senhor é Deus. Só Jeová é Deus. A primeira afirmação clara que nós temos disto, assim de forma muito categórica, no tempo de Elias. Portanto, muito tempo depois da vitória sobre Baal. E nós encontramos esta afirmação, por exemplo, com Isaías, quando o profeta Isaías escreve e pergunta: os outros têm Deus? Têm. Mas os deuses deles são imagens, são bonecos. Têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não fazem nada. Deus verdadeiro é só o nosso. Mas há uma evolução na compreensão. Aqui eles ainda consideram, não, os deuses dos egípcios estão lá, mas não puderam ganhar do nosso. O nosso é maior do que o deles. Segunda característica que vemos, portanto, por aquilo que Deus faz, descobrimos quem Ele é. Versículo 6. Primeiro tínhamos visto o Senhor é guerreiro, depois nós vimos que o Senhor é rei. O Senhor governa. O Senhor é aquele que tem o poder, que está glorificado acima dos seus adversários. O versículo 18, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Portanto, a partir daquilo que Deus faz, conclui-se o que Deus é. Característica interessante também é verificar no versículo 13, a respeito do amor de Deus. Eu não sei como é que os irmãos têm aí, no versículo 13, em algumas versões fala em beneficência, em outras versões fala em amor. A palavra hebraica é a palavra esed, é uma palavra que pode ser traduzida por amor, mas na ideia de fidelidade. Estamos a falar aqui de uma palavra que era usada normalmente para falar sobre o relacionamento entre o marido e a mulher, um relacionamento íntimo de confiança. É aquele amor de um relacionamento próprio, de um relacionamento próximo. Tem a ver com fidelidade ao relacionamento. E é uma forma de dizer que Deus é como um marido fiel, cuidadoso, que toma conta da sua esposa e permanece fiel a ela e a ajuda, e a abençoa e a ama de forma prática. São conclusões teológicas da experiência que o povo tinha tido. E estas experiências saem daquilo que eles tinham visto Deus fazer. Por último, vendo este salmo, nós percebemos que não somente o salmo nos fala sobre aquilo que Deus fez, nos fala sobre aquilo que Deus é, mas baseado na experiência, diz o que Deus vai fazer, o que Deus fará. E a conclusão do salmo é: tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Verso 17. Ou seja, a confiança, a adoração nos serve para crescer em confiança e basear a nossa fé para que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor ainda vai fazer. O povo está no deserto. Eles não sabem que faltam 40 anos para eles entrarem na terra prometida, até porque não era este o plano original. O plano A não era este. Eles vão ter que ficar com o plano B, porque não, mas isto está lá na frente, eu já estou a antecipar e a levantar o véu. Mas a verdade é que eles creem, baseados no que acabaram de ver, que o Senhor vai cumprir a sua promessa de os levar até a terra prometida e de ali os estabelecer. O Senhor que liberta o seu povo é o Deus que os vai estabelecer na sua terra para ser o seu santuário. A profecia na adoração vai estar presente em toda a palavra. Nós vamos encontrar muitas vezes isto. A profecia na adoração. Mesmo quando nós cantamos, irmãos, quantas vezes nós estamos a profetizar, no sentido de declarar aquilo que nós queremos que Deus vai fazer? Pastor, profecia na adoração. Irmão, quer lembrar só, muito simples, só para fazer de conta que o irmão não percebeu o que é que eu estou a dizer. Nós cantamos: Deus cuidará de ti.
Profecia. Com base na experiência, eu creio que Deus é e afirmo que Deus fará. Como eu sei que Deus cuidou de mim, eu sei que Deus é um Deus de amor, de fidelidade, um Deus de provisão, e baseado nisto eu canto, então eu sei que no futuro Ele também vai cuidar de ti. Certo? É profecia. Eu estou anunciando aquilo que Deus vai fazer, baseado na minha experiência. Para terminar, eu peço aos irmãos que orem novamente os versículos 20 e 21. Diz assim: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril da sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. A resposta feminina vai ser dirigida por Miriam. Miriam, os irmãos sabem que Miriam e Maria é o mesmo nome, certo? Sendo que Miriam é a versão hebraica, Maria é a versão grega, mas é o mesmo nome. Portanto, nós utilizamos a versão grega, podíamos ter usado a hebraica, dava na mesma. É um nome relativamente comum aos povos daquela região. As mulheres, habitualmente, não vão à guerra. Entre os povos daquela região, normalmente não vão à guerra, mas festejam a vitória dos seus exércitos, ou seja, festejam a vitória dos seus maridos, dos seus filhos que vão à batalha e guerram. E aqui elas festejam a vitória do seu Deus, cantam e dançam conforme a sua cultura, usando tamboris, que era um instrumento de percussão, que era um instrumento feminino, bastante utilizado, dança feminina, atenção, mulher com mulher, elas estão a dançar, é uma dança de roda, não tem nenhuma conotação sensual, e elas estão a dançar pela sua alegria. Há muitos povos que manifestam a sua alegria através da dança. Se os irmãos têm alguma experiência no contexto africano, sabem que é normal, no contexto africano, responde-se à alegria dançando. E se forem a cultos tradicionais africanos, vão ver o povo dançar, porque faz parte da alegria que existe no Senhor. Nem todos são tão rígidos quanto os europeus na sua adoração luterana, não é? Paradinhos em pé, sem se mexerem a cantar. É a nossa tradição, pode ser a nossa cultura. Há culturas diferentes, os israelitas gostam de dançar, faz parte da sua cultura. Miriam é referida aqui como profetisa. É a primeira mulher a ser mencionada como profetisa. Nós temos então ela como a primeira de um grupo muito seleto. Nós temos apenas algumas outras mencionadas como profetisas. Temos Débora, que é profetisa, e que também vai cantar ao Senhor depois de uma vitória militar, lembram-se? Depois da derrota dos inimigos. Nós temos Hulda, que é descrita como profetisa no tempo de Josias. Nós temos a esposa de Isaías, não sabemos o nome, era só a mulher de Isaías, não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela era profetisa. E depois do Novo Testamento nós temos Ana, aquela senhora já idosa, que estava no templo quando Jesus nasceu e viu o bebé Jesus. E nós temos as 4 filhas de Filipe. Filipe, o diácono / evangelista, que quando se estabelece em Cesareia, lá no livro de Atos, diz-nos que Paulo visitou a sua casa e ele tinha 4 filhas e as 4 eram profetisas. São apenas estas mulheres que são mencionadas na Bíblia como profetisas. É provável, irmãos, que a função de Miriam na liderança do povo fosse maior do que aquilo que nós normalmente pensamos. Isto porque, por exemplo, em Miqueias, o profeta Miqueias diz o seguinte, Deus falando ao povo através do profeta: pus diante de ti para conduzi-los a Moisés, a Arão e a Miriam. Ou seja, ela é mencionada como parte da liderança que Deus deu ao povo. Não apenas Moisés e Arão, mas Miriam também. Em Números capítulo 12, nós percebemos claramente que Deus também falou ao povo através de Miriam. Porque quando há a sedição, ou seja, a revolta, a rebelião liderada por Arão e Miriam, o que Arão e Miriam dizem é exatamente isto. Então foi só por Moisés que Deus falou connosco, também não falou através de nós. O que evidentemente significa que Deus também falou ao povo através de Arão e através de Miriam. Fica mais ou menos evidente neste momento aqui
que Miriam seria a primeira presidente do departamento feminino, quer dizer, desculpe, a primeira líder das mulheres do povo de Deus, claramente definida neste texto. Ela é responsável pela liderança das mulheres. Ela chama as mulheres a si para este momento de louvor e de adoração. E, portanto, devemos valorizar a sua liderança. De qualquer maneira, este momento fica guardado para nós como o primeiro grande momento de adoração do povo. Se houve outros antes, irmãos, é possível, nós não temos registro. Este é o primeiro e por isso ele é tão importante para nós. Só uma nota final. Há vários estudiosos que acreditam que o Salmo 46 foi escrito neste contexto. É debatido o assunto, há alguma discussão, mas o tema, alguns dos assuntos, a maneira como ele está desenvolvido, poderia caber aqui. A ideia de Deus como guerreiro, a derrota dos seus adversários, muitas menções a águas que aparecem no Salmo 46, dão esta ideia. Lembrando que o Salmo 46 é um salmo bastante conhecido. Se os irmãos ouvirem o seu início, vão se lembrar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Os irmãos percebem que há aqui uma conotação ligada com a ideia dos mares, de haver uma mudança naquilo que é a natureza. Pronto, há alguns que acreditam que isto é assim. Se é verdade, e se este salmo faz parte deste momento, então a referência que nós temos nas nossas Bíblias aos filhos de Corá dizem respeito apenas à música. Os filhos de Corá, neste momento, teriam feito apenas a música para esta poesia que já existiria há muito tempo. É apenas uma nota curiosa de alguns estudiosos. Os irmãos poderão eventualmente tomar nota nas vossas Bíblias, da próxima vez que lerem o Salmo 46, lembrarem, ele pode estar ligado à passagem do povo no Mar Vermelho. E desta forma irem lá fazer a conexão e perceberem que esta poesia tem a sua razão de ser. Muito bem, ok, os inimigos foram derrotados, o povo está todo feliz, dança e festeja, mas é assim, são 2 milhões de pessoas. Eles estão no meio do deserto. É preciso beber água, em primeiro lugar, mais importante de tudo, porque sem água ninguém sobrevive, e é preciso paparoca todos os dias. E agora como é que é? Onde é que esta gente, no meio do deserto, vai achar... não há cadeias de supermercados, não é? Ainda mais naquele tempo, no pleno Sinai. Como é que vai ser? Para a semana, se tivermos vida e saúde, cá estaremos para continuar a ver como é que o povo vai receber do Senhor.